Bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam bem-vindos a mais uma aula de redes complexas. Vamos começar? Na aula de hoje a gente vai continuar falando sobre propriedades estruturais do modelo GNP, vou apresentar funções de threshold e depois vamos falar sobre propriedades como o surgimento de subgrafos, componentes conexas, distâncias e automorfismos. Então, lembrando, o modelo GNP é um modelo de grafo aleatório, também chamado de modelo clássico, ou modelo de Erdős-Rényi, ou modelo binomial. Ele possui dois parâmetros, n e p, e o modelo é muito simples de ser descrito. Eu pego n vértices rotulados de 1 até n, e para cada par de vértices eu jogo uma moeda, com probabilidade p eu coloco uma aresta, com probabilidade 1 menos p eu não coloco a aresta. Isso dá origem a um grafo sem self-loops, não tem aresta do vértice para ele mesmo, e um grafo não direcionado. E o que a gente começou na aula passada e que a gente vai continuar hoje é o estudo das propriedades topológicas deste modelo. Que tipo de grafo esse modelo gera? É isso que a gente está interessado em estudar. Bom, a gente precisa estudar esse modelo definindo o que acontece com essa probabilidade P conforme n cresce. Então, na aula passada, a gente viu que o modelo, a gente vai estudar esse modelo n, número de vértices, crescendo, e aí P, a probabilidade associada às arestas, a gente tem que decidir o que acontece com ela. Na aula passada, esse P era uma constante, na aula de hoje vai ser uma função de n. E aí uma pergunta boa é qual função de n eu vou usar para caracterizar essa probabilidade. É claro que ela tem que decrescer, porque não faz sentido ela crescer, né? E se crescer, vai ter que parar em 1. E já é denso o suficiente com uma P constante. Então, P de n tem que decrescer com n. Exemplos aqui são esses três funções. A primeira, eu tenho uma lei de potência nessa probabilidade, com n escalando, com P escalando conforme n elevado a menos 1,5, depois 1 sobre n, e a terceira, uma constante vezes log de n sobre n. Então, eu tenho três funções aqui representando como que essa probabilidade associada a uma aresta vai diminuir conforme n cresce. E aqui eu estou diminuindo essas três funções cada vez mais devagar. Essas três funções estão ordenadas aí na velocidade com a qual elas estão indo para zero. Bom, a gente falou sobre esse conceito na aula passada, propriedade de quase todos os grafos, que funciona da seguinte maneira: eu tenho um modelo de grafo aleatório, eu tenho uma propriedade estrutural x, e aí, se esse meu modelo gerar grafos que tem x com probabilidade que vai para 1 conforme n cresce, eu vou dizer que quase todos os grafos que saem desse modelo possuem essa propriedade x. Ou seja, x ocorre em G a S. Então, esse tipo de propriedade é muito importante, porque permite a gente entender se uma propriedade vai ou não aparecer dentro de um modelo de grafos aleatório. Bom, então para estudar esse tipo de comportamento, a gente vai definir o que é chamado de funções de threshold. Então, seja x uma propriedade estrutural monotônica, e isso quer dizer que essa minha propriedade não se perde com a adição de arestas. Então, uma vez que eu tenho a propriedade num grafo, se eu botar mais arestas, eu não perco essa propriedade. Agora a gente vai dizer que t de n é uma função de threshold para uma propriedade x quando a seguinte condição for verdadeira. Se p de n sobre t de n for zero, então esse meu GNP não possui a propriedade x a S. Em contrapartida, se P de n sobre T de n for para o infinito, então o meu modelo possui a propriedade x a S. Repare que P de n são funções que nós estamos escolhendo, e T de n é a função que está associada à propriedade x. Então, num caso, eu tenho um P de n sobre T de n indo a zero, a propriedade x não vai aparecer. No outro caso, o P de n sobre T de n está indo para o infinito, então, nesse caso, a propriedade x tem que aparecer, a AS. Então, repare que esse meu T de n é um divisor de águas para a propriedade x. Então, a maneira de entender isso, vamos com um exemplo, vamos definir x como sendo a sua propriedade monotônica favorita, e a gente vai falar de algumas na aula de hoje. Agora, T de n
é uma função de threshold para a propriedade x quando o seguinte for verdadeiro. Se uma função p de n que decresce mais rapidamente, você escolher uma função p de n, então o meu grafo não pode possuir x. Além disso, se p de n decresce mais devagar, então o grafo tem que possuir x a s. Nesse caso, né, a gente vai ter que essa função t de n é uma threshold function, uma função de threshold para a propriedade x. Está aqui um gráfico ilustrando isso. Eu tenho a minha t de n, que é uma função de threshold. Eu escolho uma p de n, a p1 de n está indo para zero mais rápido do que t de n. Então, nesse caso, eu não tenho que x aparece no meu modelo AS. P de 2 está indo para zero mais rápido, então a gente vai ter sim que o GNP, o modelo GNP, vai possuir essa propriedade x AS. Então repara que a minha função de threshold define, né, um divisor aí de águas entre funções de P que não vão dar origem a grafos que possuem a propriedade x a s e funções de P que vão sim dar origem a grafos que possuem a propriedade x sempre a s. Bom, vamos começar com um exemplo de uma coisa mais concreta, que é um subgrafo H. Então, dado um grafo H não rotulado, a pergunta é se esse grafo vai aparecer como subgrafo do meu modelo GNP, né, para n grande o suficiente. Essa probabilidade, incrivelmente, vai tender a 0 ou a 1, e vai depender apenas do número de vértices e de arestas desse meu H, que eu estou tentando encontrar dentro do meu grafo gerado pelo modelo. A gente vai falar aqui de alguns resultados específicos para grafos balanceados. E é bem interessante que esse resultado binário está acontecendo. A probabilidade de eu ver esse subgrafo, ou ela vai ser 0, ou ela vai ser 1. E isso vai ter desdobramentos aí para estudo de combinatória com grafos, que a gente não vai entrar aqui na disciplina, mas é legal saber desse resultado. Bom, então o que é um grafo balanceado? Intuitivamente, um grafo é dito balanceado se ele não possui muitas partes diferentes. Tá? Então, o grau médio de um subgrafo H' de H, e considera também o subgrafo H' de H. Então, H' é um subgrafo induzido de H. Então, H é o grafo que eu quero chamar de balanceado, eu vou olhar para os subgrafos induzidos dele. Então, um subgrafo H' é induzido porque quando ele contém todas as arestas que estão em H. Okay? Muito bom. Então, o grafo H é balanceado se o grau médio de todo o subgrafo induzido, H', é menor ou igual ao grau médio de H. Então, eu olho para qualquer subgrafo induzido, é nesse meu grafo, e o grau médio desse meu subgrafo induzido tem que ser menor ou igual ao grau médio do grafo em si. Quando isso é verdade, eu vou chamar esse grafo de balanceado. Exemplo de grafos balanceados: árvores são balanceadas, ciclos e grafos completos também são exemplos de grafos balanceados. Bom, agora com isso a gente pode falar sobre a existência ou não de subgrafos balanceados dentro do meu grafo gerado pelo modelo GNP. Então, dado um grafo H não rotulado, balanceado, ele vai ter K vértices e L arestas. Qual é a probabilidade desse meu grafo H aparecer como sendo um subgrafo do meu modelo GNP? E aparecer aqui significa que existe ao menos um subgrafo de G que é isomorfo a esse meu grafo H balanceado. Então a minha propriedade aqui, a minha propriedade x, H é subgrafo do GNP, onde H é esse meu grafo balanceado. E repare que essa propriedade de ser subgrafo é monotônica, porque uma vez que H é subgrafo do GNP, eu posso botar mais arestas e esse H vai continuar sendo um subgrafo. Então está aqui o principal resultado: T de n igual a n elevado a menos k sobre L é a função de threshold para x, para a propriedade H ser subgrafo do meu GNP. E repara que isso só depende de K e L, que é quantos vértices e quantas arestas possuem o grafo H, que eu estou olhando para ver se ele é subgrafo do meu GNP. Então é um resultado muito forte e surpreendente, que o aparecimento de um subgrafo
dentro do GNP, pelo menos um subgrafo é balanceado, só depende do número de vértices e número de arestas desse grafo. Bom, vamos pegar um exemplo com árvores. Se H é uma árvore, então ele é balanceado, com K vértices, necessariamente eu vou ter K-1 arestas. Né? Toda árvore de K vértices tem K-1 arestas. Então uma pergunta muito boa é quando que tais árvores vão aparecer no meu modelo GNP. Então eu posso aplicar o resultado anterior, substituindo L por K-1, e eu vou ter essa função de threshold. Tá? Então repara que n elevado a menos k sobre K-1 é a função de threshold para árvores de ordem k. Então, se o meu P de n decresce mais rápido do que essa função de threshold, então o meu modelo GNP não vai gerar grafos que possuem árvores de ordem k. Em compensação, se P de n decresce mais devagar do que essa função, então o meu modelo GNP vai possuir árvores de tamanho k com probabilidade no para 1. Uma pergunta boa é se P de n for 1 sobre n. Tá? Árvores de que tamanho vão acontecer dentro do GNP? Tá? Bom, 1 sobre n, se você fizer uma conta aí, você vai ver que isso é maior do que qualquer k fixo. Então, praticamente, todas as árvores de tamanho fixo vão aparecer dentro do GNP se o seu P de n for 1 sobre n. O importante aqui é que as árvores que eu estou buscando têm que ser de tamanho fixo, mas pode ser o tamanho que você quiser. Então, quando P de n é 1 sobre n, isso vai ser threshold para todas as árvores de tamanho fixo. Bom, vamos falar de ciclos. Imagina que H agora é um ciclo com mais de 2 vértices e necessariamente um ciclo com K vértices tem K arestas. Então eu posso aplicar o resultado anterior, a nossa função de threshold, o nosso resultado para grafos balanceados anterior, para calcular a função de threshold para o aparecimento de ciclos de tamanho K. Então T de n é igual a 1 sobre n, é a função de threshold para qualquer ciclo de qualquer tamanho. Repara que K some aqui, então é nesse momento, essa função de threshold, que o GNP passa a ter ciclos de qualquer tamanho fixo. Então, de novo, se P de n decresce mais rápido do que essa função, então o meu modelo GNP vai gerar grafos que não possuem ciclos de tamanho k, ou de qualquer tamanho. Em compensação, se P de n decresce mais devagar do que essa função, então o meu modelo vai gerar grafos que possuem ciclo de tamanho k. Okay? Então, isso é para qualquer valor de k. Então, T de n é a função de threshold para o surgimento de ciclos nesse meu modelo GNP. Aqui eu tenho uma figura mostrando uma instância do GNP para n igual a 1000 e p igual a 0,2 sobre 1000. As diferentes cores representam diferentes componentes conexas. E repara que nesse regime aqui, eu estou com P relativamente baixo, eu tenho basicamente árvores muito pequenas, de tamanho 2, de tamanho 3, tamanho 4, não mais do que isso. E claro, eu não tenho ciclo nenhum. Conforme eu aumento P, agora eu estou meio sobre 1000, eu passo a ver árvores de tamanho maior. Repare que agora eu tenho árvores aqui com mais de 10 vértices, mas ainda muitos vértices isolados. Okay? E aí, conforme eu aumento P ainda mais, agora eu estou com P 1,5 sobre 1000, okay? Isso é maior do que 1 sobre 1000, eu passo a ter uma componente conexa bem grande, essa amarela aí, e árvores de praticamente todos os tamanhos, como subgrafos dessa minha componente conexa amarela, e ciclos também de praticamente todos os tamanhos. Okay? Então, isso ilustra o que está acontecendo com o modelo conforme a gente vai avançando por essas funções de threshold. Agora a gente pode olhar para o modelo GNP e tentar estudar ele com um grau médio fixo. Então, o grau médio fixo significa que P de n é z sobre n menos 1. Isso vai dar origem ao grau médio z. Então, as propriedades estruturais que a gente vai olhar agora vão depender de z, dessa minha constante. E esse estudo que a gente está fazendo agora é mais refinado que as funções de threshold. Eu estou olhando para a constante na definição de P de n para tentar entender o que acontece com o grafo.
Então, uma intuição que você pode ter aqui, por que não, né, olhar para o grau médio igual a 1, né, e tentar entender, né, de maneira intuitiva que quando o grau médio é menor do que 1, um vértice tem na média menos do que um vizinho. Quando o grau médio é maior do que 1, um vértice tem na média mais do que um vizinho. Então talvez exista aí um divisor de águas, né, com relação a Z, C menor do que 1 e C maior do que 1. E essa nossa intuição está correta, a gente pode converter ela em alguns teoremas. Então Z é o grau médio do grafo, né? Então quando Z é menor do que 1, a gente chama isso de regime subcrítico. E nesse regime subcrítico, quando os vértices têm na média menos do que um vizinho, eu vou ter componentes conexas de tamanho no máximo log de n, né? Sempre AAS, né? E além disso eu vou ter várias componentes conexas, todas elas relativamente pequenas com relação ao número de vértices do grafo. Quando Z é maior do que 1, eu estou no regime chamado supercrítico. E aí nesse regime eu tenho que a maior componente conexa tem tamanho no mínimo ômega de n, algo que é proporcional a n. Todas as outras componentes conexas vão existir, mais de uma, ok? Elas vão ter tamanho pequeno, tamanho no máximo log de n. Então, nesse regime supercrítico, a gente tem o surgimento do que a gente chama de componente conexa gigante. Uma componente conexa que tem uma fração constante dos vértices da rede. Então, repara aqui que nós temos uma transição de fase na estrutura do grafo, uma transição de fase muito fina, né? Eu estou olhando para Z, que é o grau médio, um grau médio constante, conforme n vai para o infinito, esse Z é um grau médio fixo, né? E eu estou olhando para o que acontece quando eu transiciono Z para um número menor de que 1 para um número maior do que 1. Então eu tenho uma transição de fase na estrutura do modelo GNP. Bom, a gente pode olhar para um outro regime, que é o regime de grau médio crescente. Então, outra função interessante, que a gente vai olhar bastante, é essa função aqui, P de n log de n sobre n menos 1. E repara que com essa função P de n, o grau médio cresce, né, relativamente devagar, como log de n. Então, o grau médio não é mais uma constante, conforme n cresce, o grau médio agora cresce também como log de n. E aí essa função a gente vai ver é a função de threshold para algumas propriedades importantes e por surgimento de alguns fenômenos estruturais. Em particular, a gente pode tentar estudar agora quando que o modelo GNP é conexo. A gente sabe que quando P de n é maior do que 1 sobre n, nós vamos ter uma componente conexa gigante. Só que isso não implica em ele ser conexo. E, na verdade, nesse regime aí, ele não vai ser conexo. Ele vai ter várias componentes conexas, uma gigante e outras pequenas. E quando que o GNP vai ser conexo? Bom, a função de threshold para isso é log de n sobre n. Então, nessa função de threshold, né, nessa função t de n aí, log de n sobre n, nós temos o surgimento da propriedade ser conexo. Então, com P de n maior do que esse threshold, a gente vai ter que o GNP é conexo a AS. Como é que a gente provaria esse resultado? Uma ideia aqui é tentar mostrar que o número de vértices isolados vai a zero, né? Todo vértice tem ao menos um vizinho. E depois mostrar que o número de componentes conexas pequenas também vai a zero. Todo mundo vai se conectar na componente conexa gigante, dando origem, então, a um grafo conexo. Bom, além disso, a gente pode falar sobre a distância do modelo GNP. Se eu pegar dois vértices, qual vai ser a distância entre eles? E eu vou assumir aqui que eu estou olhando para vértices da componente conexa gigante, caso o grafo não seja conexo. Então, eu estou assumindo implicitamente, né, que P de n é igual a Z sobre n menos 1, ou maior do que isso, né, para Z maior do que 1, que é o regime que a gente precisa para o grafo ter uma componente conexa gigante. Então, nesse regime de P, a gente vai ter que a distância média no modelo GNP é menor ou igual que log de n sobre log de Z a AS. Então, repare que as distâncias então, são muito pequenas, né? N está indo para o infinito e P de n, o grau médio é constante, maior do que 1, okay? ou maior do que isso, e a distância vai ser sempre menor ou igual
que log de n sobre log de z. Bom, uma ideia para provar esse resultado seria escolher dois vértices ao acaso no GNP e mostrar que você consegue sair de um e chegar no outro depois de log de n sobre log de z saltos. Tá? E a ideia aqui seria utilizar um processo de ramificação que gera uma árvore para mostrar que você consegue chegar nesse outro vértice nesse número de passos. Muito bom. Preciso falar agora sobre automorfismos, e um automorfismo é uma maneira de você permutar os rótulos dos vértices sem alterar o conjunto de arestas. Uma função de permutação em cima dos rótulos dos vértices. Então eu tenho aqui um grafo, tá? 1, 2, 3, 4, eu posso permutar o rótulo do 2 com 4, aqui eu fiz isso, e eu tenho o mesmo grafo, porque eu tenho o mesmo conjunto de arestas. Então o automorfismo é um mapeamento uma maneira de rotular os vértices do grafo de maneira a manter o conjunto de arestas igual. E o que a gente vai ver é que alguns grafos possuem automorfismos e outros grafos não possuem. Então esse grafo aqui de cima, ele possui um automorfismo, eu troquei o 2 com 4, isso se chama simétrico, e o grafo da direita, aí embaixo, que tem esse caminhozinho ligado ao vértice 2, ele não possui nenhum automorfismo. Não tem como você trocar, rotular dois vértices de lugar e recuperar o conjunto de arestas. Então esse grafo é chamado de assimétrico. Muito bom. Então uma pergunta é quando é que o modelo GNP é assimétrico? Ou seja, quando é que o modelo GNP gera grafos que não possuem automorfismos? Para que valores de P eu preciso ter para observar isso? Bom, é claro que eu preciso ser conexo, eu não posso ter vértices isolados para ser assimétrico. Se eu tiver dois vértices isolados, eu sou simétrico, porque eu posso simplesmente trocar o rótulo dos dois para ter um automorfismo. Então, por causa disso, a gente precisa pelo menos garantir que o grafo vai ser conexo ou não ter vértices isolados. Tá? Então, se P de n for maior do que log de n sobre n, o GNP não possui automorfismos AS. Então, um pouco mais do que eu preciso para ser conexo é suficiente para tornar o grafo GNP num grafo, numa instância assimétrica. Isso é muito interessante porque se eu tenho um grafo que não possui automorfismos, então isso significa que os vértices são todos estruturalmente únicos. Não existem dois vértices que são iguais do ponto de vista estrutural. Tá? Isso é uma característica bem interessante que acontece com esse valor de P aqui, para alguma constante C que a gente não definiu aqui. Uma coisa interessante é que a existência, essa assimetria, a falta de automorfismo, não é uma função de threshold. Se eu continuar aumentando o número de arestas num grafo assimétrico, ele pode se tornar simétrico. Tá? Então essa função, essa característica de ser assimétrica não é monotônica. Tá? Então essa função aqui não é uma função de threshold. Tá? Grafos que são muito densos, eles vão voltar a ser simétricos. Muito bom. Isso é basicamente tudo que eu tinha para falar para a aula de hoje. A gente se vê aqui na próxima aula gravada ou no nosso encontro síncrono. Até lá!